Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Essas semanas eu tenho gravado menos vídeos, mas é por um bom motivo. Eu tenho viajado bastante, não só para palestrar, para participar de congressos, para participar de discussões nas assembleias, mas também as viagens que eu tenho feito para conhecer o interior do país, para conhecer os grupos da nossa sociedade que vivem à margem dessa nossa sociedade, que vivem essa situação de desigualdade muito grande. Então, tem sido um período muito rico para mim. A vocês que têm a expectativa de vídeos com maior frequência, eu peço perdão por não estar conseguindo gravar esses vídeos, mas eu tenho a certeza que essas vivências todas vão fazer com que os vídeos futuros fiquem cada vez mais ricos de informação para a gente poder partilhar aqui. Bem, o vídeo de hoje é sobre um assunto super importante e super sério, assim, né? A gente vive tempos estranhos no Brasil, tempos onde coisas esquisitas acontecem o tempo inteiro. E ou tudo é uma grande coincidência, como a gente já falou aqui, ou realmente existem coisas com as quais a gente deveria se preocupar. Quantas vezes a gente não já falou de vídeos que eu gravei aqui de assuntos super importantes que, de repente, eles saíram do ar, não podiam ser visualizados pela maioria das pessoas depois de começarem com uma visualização muito grande. Aquela conversa que eu tive com o Gessé foi uma conversa que também, quando estava no seu auge, com milhares de pessoas assistindo, caiu sem a internet ter caído, né? Então, coisas estranhas desse tipo. E acabou de acontecer uma outra coisa super estranha e que eu queria partilhar aqui com vocês. Eu tenho usado muito nas minhas apresentações, no meu livro novo, nesse que entrou em pré-venda ontem sobre desigualdade, nas discussões, na discussão do Senado, né, naquela palestra que eu fiz no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, eu usei também as informações de um relatório maravilhoso, que é um relatório oficial do governo, que é realizado pelo Tesouro, se não me engano, e que fica no site do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, que é o relatório de carga tributária aqui do Brasil. Todo ano tem um relatório de carga tributária. E é um relatório que mostra, com os dados oficiais, como é distribuída essa carga tributária no Brasil, de onde vem o dinheiro que a gente arrecada, né? Tanto sob uma ótica dos entes federativos, ou seja, o que vem dos municípios, o que vem dos estados, o que vem de impostos da União e contribuições da União, como de cada imposto e contribuição diferente. E ali fica muito fácil ver, né, até pelos gráficos que existem, que a gente tem uma máquina de desigualdade brutal no Brasil e que a gente cobra os impostos majoritariamente das pessoas mais pobres, né? E cobra muito pouco das pessoas mais ricas. Tem ali duas tabelas que mostram que de todos os países estudados, a gente é o que menos cobra impostos sobre renda, ganhos de capital, dividendos, e o segundo que mais cobra, só atrás da Hungria, sobre bens e serviços, que são os impostos que pegam nos pobres, né? E eu tenho mostrado demais esses gráficos e falado, olha, isso é oficial, está no site do governo, vai lá ver, etc. E qual foi minha surpresa? Ontem, querendo pegar o link para passar para uma pessoa que estava precisando desse relatório. Quando eu fui dar um Google, e o que acontece? Então, vamos lá, vamos dar o Google junto aqui na minha internet. O relatório que eu estou falando é esse relatório aqui. Então, vocês podem olhar aqui o relatório, ele chama-se Carga Tributária no Brasil. Esse aqui é o de 2017, tem de todos os anos. Análise por tributos e bases de incidência. O relatório é fantástico, fantástico. Tá vendo? Tem 53 páginas. Ele explica de uma forma super detalhada, de uma forma super fácil de entender quanto que é a nossa arrecadação, em relação ao PIB. Aqui um gráfico que eu usei na minha apresentação, como essa arrecadação é relativamente estável em relação ao PIB ao longo dos anos, quanto que vem da União, dos estados, dos municípios, como é que é a evolução disso ao longo do tempo, quanto cada tipo de tributo arrecada. É fantástico. E aqui os gráficos com os quais eu sempre exemplifico as minhas palestras. Primeiro, esse aqui é a carga tributária total, que mostra que, apesar da gente reclamar pra caramba,
em relação aos países que fazem parte da OCDE, a gente está abaixo da média em relação à carga tributária que a gente cobra no país. E aqui aqueles dois mais impressionantes, né? Esse aqui é aquele gráfico que mostra que a carga tributária sobre renda, lucro e ganho de capital no Brasil é a menor de todos os países estudados, ou seja, a gente é um paraíso fiscal para os ricos. E aqui sobre bens e serviços, né? Que mostra que a gente só perde aqui para a Grécia e para a Hungria. No ano anterior, a gente perdia, acho que só para a Hungria, né? Então, a gente é um dos países que mais cobra tributos sobre os pobres do mundo. Esse relatório é maravilhoso, depois vocês podem passar e ver todos os outros dados que ele mostra, ele é muito rico, assim, né? E aí, ontem, eu entrei aqui no Google e escrevi relatório carga tributária 2017. Vocês estão vendo que está até marcado, porque eu sempre buscava isso aqui e era o primeiro que aparecia. E aí, de repente, não aparece mais. Olha lá. Tópico especial, carga tributária. Você entra aqui, não é o relatório, né? Aí, carga tributária do governo foi de 32, um textozinho pequenininho. E aí, eu vim vindo, falando, não tem nada, não tem nada, não tem nada. O relatório simplesmente saiu do Google. E aí, vamos escrever o nome lá, ó, do relatório, vou voltar aqui para o começo. Carga tributária no Brasil. Vamos escrever exatamente assim, ó. Carga tributária no Brasil 2017. Carga tributária no Brasil. Vamos lá. Mesma coisa. O do Tesouro que tem aquele textinho pequeno. Simplesmente sumiu o relatório. Ele não tem mais à disposição. Você pode dar um Google, você não vai achar. Você só vai achar, e quem fez o trabalho, né, se isso não é só uma coincidência, e se alguém quis sumir com esse relatório exatamente agora que a gente está entrando nessa época de discutir a reforma tributária, a gente já vai falar sobre isso, não conseguiu tirar o link desse site, do Poder 360, aí ele está nesse, você vê que não está no relatório do Tesouro, da Fazenda, né? E eu tinha guardado aqui, então eu tenho o site para dar para vocês, que é um link que está escondido, ele não aparece no Google, não aparecer no Google é uma coisa absolutamente inexplicável, né? Eu tenho link onde vocês vão conseguir achar esses relatórios, então eu vou fazer uma sugestão para vocês, estou parando de compartilhar, já mostrei para vocês, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Entrem no link que está abaixo desse vídeo e baixem este relatório sobre a carga tributária brasileira para vocês poderem aprender e para vocês poderem ter o dado oficial de como a máquina de desigualdade funciona no Brasil. Alguém, depois que eu trouxe isso a público, resolveu esconder isso de todo mundo. Um relatório super importante que traz as informações mais importantes para a gente entender a desigualdade no Brasil, para a gente comprovar que no Brasil existe uma máquina para tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos institucionalizada, diferente de como funciona no resto do mundo inteiro. Depois que eu trouxe isso à tona, sumiram com o relatório, mas não fizeram o trabalho direito, então ainda tem um link, que provavelmente, depois de eu mostrar aqui, em breve ele não vai estar mais disponível, então baixem para vocês esse relatório e todos vocês fiquem com esse relatório. Por que eu digo isso? Porque agora, coincidentemente, quando eles somem com isso, é quando a gente começa a discutir a reforma tributária. E, em vez de discutir uma reforma tributária, que é só ali, vamos simplificar os impostos, legal, simplificar os impostos é importante, a gente gasta muito tempo com essa estrutura ineficiente de cobrar e pagar impostos no Brasil. Tem muitas injustiças por causa dessa ineficiência da forma como eles são cobrados. Mas vamos simplificar até com cuidado, né? Não tomar cuidado para não tirar o financiamento que existe, por exemplo, para a Seguridade Social, quando a gente une todos os impostos, vários cuidados que a gente tem que ter. Um dia a gente grava um vídeo só sobre isso. Mas isso não é reforma tributária, isso é simplificação dos impostos. Reforma tributária é fazer com que o país deixe de ser um país que cobra muitos impostos, um dos países do mundo que mais cobra dos pobres, e não cobra quase nada dos ricos. Isso é reforma tributária, a gente mudar isso para fazer uma progressividade dos impostos, ou seja, quem ganha muito, paga muito, quem ganha pouco,
paga pouco, para a gente redistribuir renda e o país ter uma possibilidade de estar sempre desenvolvendo seus talentos, crescendo potencialmente tudo aquilo que ele pode, estar com todas as pessoas da sociedade contribuindo economicamente, não sendo pesos para a economia, como acabam sendo nesse paradigma de desigualdade que a gente vive aqui. Isso é reforma tributária. Falar sobre taxar os ricos e aliviar os impostos sobre a classe média e sobre os mais pobres. Agora, para fazer essa discussão, tem que conhecer os dados. E os dados parece que estão querendo esconder, né? Então, você que está vendo esse vídeo, baixe esse relatório para garantir que está no seu computador, porque do Google já sumiu, né? Então, sorte que eu tinha guardado esse link para vocês poderem baixar isso aí agora e a gente continuar nessa luta para conhecer de verdade os problemas do Brasil. As pessoas podem tentar esconder, mas a verdade é igual a água. Ela acha o seu caminho para continuar sempre fluindo. Um abraço e até o próximo vídeo.